Vou comentar agora com vocês o artigo 65 da Lei Complementar 17, que traz algumas competências próprias das câmaras criminais isoladas. Veja bem, artigo 65. As câmaras criminais, além da competência genérica estabelecida no artigo 52 da Lei Complementar 17, que a gente já viu, né? Compete, aí inciso 1, processar e julgar a linha A. Os pedidos de habeas corpus, deixa eu consertar aqui. Os pedidos de habeas corpus, quando a violência ou ameaça de coação for atribuída a juiz de primeiro grau, ressalvada a competência do artigo 62, inciso 1, letra A. O que significa esse 62, inciso 1, a letra A? Significa o habeas corpus contra um ato de um juiz em relação a uma prisão civil, um juiz civil. Lembra que a gente aprendeu que se o devedor de alimentos for preso, essa prisão é uma prisão civil, e aí é cabível um habeas corpus que será julgado pelas câmaras cíveis isoladas, lembra que eu falei? Pois bem, porque se trata de prisão civil. Tá? Então, quem manda prender o devedor de alimentos é um juiz civil. Então, o habeas corpus contra esse ato desse juiz será julgado pela Câmara, uma das 4 câmaras cíveis. Simples assim, a gente já aprendeu. Agora, se não for o caso de prisão civil, aí o habeas corpus será julgado pelas câmaras criminais. É interessante essa linha, né? Na verdade, a gente já sabia desse conhecimento aqui, tá? Beleza. Então, quando um juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância da capital ou do interior, prende alguém, manda prender alguém, esse alguém poderá ingressar com uma ação chamada habeas corpus, e esse habeas corpus será julgado pelas câmaras criminais. Ok? Beleza. Bom, temos a linha B do inciso 1, compete às câmaras criminais processar e julgar o mandado de segurança contra o ato do juiz em matéria criminal. Então, se um juiz criminal profere um ato e esse ato é impugnado por meio de um mandado de segurança, esse mandado de segurança será julgado pelos desembargadores das câmaras criminais, da primeira ou da segunda câmara criminal. Beleza? Tranquilo. Lembre-se de que a gente estudou aqui atrás, um pouco atrás, a gente estudou aqui que as câmaras cíveis julgarão o mandado de segurança contra o ato do procurador de justiça. Beleza? Então, quando o ato for do procurador de justiça e for... coloquei aqui. Quando o ato for do procurador de justiça e esse ato for impugnado por meio de um mandado de segurança, esse mandado de segurança é da competência da Câmara Civil, ou da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta Câmara Civil isolada. Tá? A gente estudou um pouco mais atrás sobre as competências das câmaras reunidas. Veja bem, deixa eu colocar aqui para vocês relembrarem. Competência das câmaras reunidas. Olha aqui, ó. Compete às câmaras reunidas processar e julgar. Aí bem aqui embaixo vai ter o mandado de segurança. Aqui, ó. Câmara reunida tem a competência de julgar os mandados de segurança contra os atos dos juízes em geral, de todos os juízes em geral. Então lembre-se, pelo amor de Deus, competência da Câmara, vou até colocar aqui embaixo para você poder anotar no seu caderno, ó. MS contra ato de qualquer juiz.
A competência é de quem? A competência das câmaras reunidas. MS contra ato do juiz criminal. A competência é de quem? Da Câmara Civil ou da Câmara Criminal. Isolada. Tá? MS contra ato do procurador de Justiça. A competência é de quem? Das câmaras cíveis isoladas. Beleza? Ok? Então, lembre-se dessa informação, pelo amor de Deus. Lembre-se dessa informação, pelo amor de Deus, que ela é muito interessante e pode confundir o candidato na hora de responder uma questão de prova. E o examinador, inclusive, da banca, poderá aí tentar confundir o candidato dizendo qual é a competência para julgar o MS em relação a essas três autoridades. Você tem que saber, né? Se for juiz, qualquer juiz, Câmara reunida. Se for o procurador de justiça, Câmara civil. Se for um juiz criminal, em matéria criminal, aí o MS será julgado pela Câmara criminal isolada. Tome cuidado. Então, temos três tipos diferentes de mandado de segurança e temos três tipos diferentes de órgãos julgadores do Tribunal de Justiça. Ok? Você tem que saber fazer essa ligação, essa associação entre o que cada órgão julgador julgará. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o artigo que estávamos lendo. Veja bem, ó. Artigo 65. As câmaras reunidas, além da competência genérica estabelecida no artigo 52, compete processar e julgar a linha A, a gente já viu. E a linha B é o que a gente está vendo, né? Ó. Processar e julgar os mandados de segurança contra atos de juiz em matéria criminal. Perfeito. Tranquilo? A gente acabou de revisar, inclusive, fazendo a associação. A gente tem que fazer a associação quando o ato é de qualquer juiz, Câmara reunida. Quando o ato é de juiz criminal, Câmara criminal. Quando o ato é de procurador de justiça, Câmara civil. Beleza? Ok? Tranquilo, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa informação aqui. Deixar essa informação aqui para vocês, caso vocês desejam revisar o assunto, tá? Ok, então. Vamos para a linha C logo? Então, veja bem. Compete às câmaras criminais processar e julgar, nos crimes de responsabilidade, os funcionários da Secretaria do Tribunal de Justiça. Bacana essa informação, né? Inclusive os lotados na diretoria do Fórum de Manaus. Então, os servidores das secretarias do Tribunal de Justiça. Por exemplo, o diretor da divisão de pessoal ou o diretor da divisão de orçamento e finanças. Se ele cometer um crime de responsabilidade, ele terá o foro por prerrogativa de função na Câmara Civil. Ele não será julgado pelo juiz comum, será julgado pela Câmara Criminal. Beleza? O crime de responsabilidade será julgado pela Câmara Criminal se o infrator for um funcionário da Secretaria do Tribunal de Justiça. Tá? Ou se for qualquer servidor aí lotado na diretoria do Fórum de Manaus. Perceba que aqui não está incluído o servidor que trabalha, por exemplo, na primeira vara da comarca de Humaitá. Esse servidor, o assistente judiciário que trabalha na primeira vara da comarca de Humaitá, se ele cometer um crime de responsabilidade, ele não será julgado pela Câmara Criminal, ele será julgado pelo juiz criminal, o juiz da primeira instância, e não pelos desembargadores da Câmara. Ok? Cuidado que os servidores que têm o foro por prerrogativa de função nos crimes de responsabilidade é apenas os servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, que fica em Manaus, ou os servidores da diretoria do Fórum de Manaus, que fica em Manaus. Beleza? Ok, tome cuidado, tá? Aqui não está falando dos servidores do interior. O que seria esse crime de responsabilidade? A gente já aprendeu o que vem a ser o crime de responsabilidade, né? O crime de responsabilidade é aquele crime
que está definido em uma lei específica que trata dos crimes de responsabilidade, como, por exemplo, imagine que esse agente público revele um segredo de segurança nacional que ele tem conhecimento, do qual ele tem conhecimento, e se ele revelar esse segredo, ele colocará em risco a segurança do Estado do Amazonas, a segurança do Tribunal de Justiça e a segurança de todo o país. Ele não pode revelar esse segredo se esse segredo foi adquirido com base no exercício do seu cargo. Se ele revelar esse segredo, ele comete crime de responsabilidade, e esse crime de responsabilidade será julgado, será processado e julgado no âmbito de um processo criminal na Câmara Criminal. Beleza? Agora, se for um servidor do interior, aí não, aí o crime de responsabilidade será processado pelo juiz criminal comum mesmo, tá? Da primeira instância. Beleza? Tranquilidade, então? Ok. Vamos analisar agora a linha D. Ó. Compete às câmaras criminais processar e julgar a linha D. Os prefeitos, os ex-prefeitos, os presidente e ex-presidente de câmaras de vereadores. Prefeito e ex-prefeito são aqueles que desempenharam ou desempenham a função de chefe do Poder Executivo Municipal. Tá? E o presidente e ex-presidente de Câmara de Vereadores são aqueles agentes públicos que exercem ou exerceram a função de chefe do Poder Legislativo Municipal. Ok? Então, esses chefes aí, eles têm foro por prerrogativa de função na Câmara Criminal. Na Câmara Criminal. Lembre-se, quando o prefeito comete um crime comum, ele será processado e julgado pelo Tribunal Pleno. Quando um prefeito comete um crime de responsabilidade, ele será processado e julgado pelo Tribunal Pleno, porque a gente já viu isso no artigo 30 da Lei Complementar 17. Tome cuidado. Agora, quando o prefeito comete qualquer outro tipo de ato, pratica qualquer outro tipo de ato, ele será processado e julgado na Câmara Criminal. Ok? Tome cuidado com isso. Ou então, quando o presidente da Câmara dos Vereadores Municipal praticar qualquer ato, ele será processado e julgado pela Câmara Criminal. Qualquer ato criminal, né? Bom, perceba essa informação relevante, né? Essa associação do que você aprendeu com o que você está aprendendo agora, né? Você aprendeu que o prefeito tem foro por prerrogativa de função lá no artigo 30, no Tribunal Pleno, nos crimes de responsabilidade e nos crimes comuns. Aí agora você está aprendendo que se não for crime de responsabilidade, não for crime comum, o prefeito será processado e julgado pela Câmara Criminal. Então você tem que... o estudo no direito, ele sempre tem que ser associado ao que você já sabe. Então, quando você aprendeu uma informação, você tem que associá-la a outras informações relacionadas a ela. Foi isso que a gente acabou de fazer. Esse artigo aqui, esse inciso 1, a linha D do artigo 65 que nós estamos estudando, tem de ser associada ao que a gente já sabia sobre o artigo 30 da Lei Complementar. Ok, sem mais delongas, passemos agora ao inciso 2 do artigo 30, ou do artigo 65 da Lei Complementar. Veja só, compete às câmaras criminais isoladas, né? A primeira ou a segunda, julgar os recursos das decisões dos juízes criminais, do tribunal do júri, dos órgãos da Justiça Militar Estadual, bem como o habeas corpus. O que significa isso aqui? Lembra que a gente aprendeu que a competência da Câmara Civil será também para os recursos interpostos contra as decisões e as sentenças dos juízes cíveis da primeira instância, do primeiro grau?
juiz da capital, juiz do interior. Aí a gente citou o exemplo de Maria entrando com ação de danos morais contra a construtora Capital Rossi, e etc, etc. Pois bem, é o mesmo raciocínio adotado aqui na linha A do inciso 2 do artigo 65, porque as câmaras criminais, elas têm competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões ou as sentenças proferidas pelos juízes criminais, ok? Em matéria criminal, ou então pelo tribunal do júri, que é um juiz criminal do povo, né? Um juiz criminal do povo. O tribunal do júri é formado por 7 jurados que julgam os crimes dolosos contra a vida, tá? E é cabível recurso contra essas decisões do tribunal do júri e será apreciado pela Câmara Criminal, pelos 4 desembargadores, ok? Também, quando um órgão da Justiça Militar decide, a pessoa interessada pode entrar com um recurso e esse recurso será analisado pela Câmara Criminal. Perceba que a Câmara Criminal tem competência para julgar os recursos relacionados a crimes, né, das pessoas comuns, e também tem competência para julgar os recursos relacionados aos crimes militares regulados pelo Código de Processo Penal Militar. Ok? Então, tome muito cuidado com isso, tá? As câmaras criminais têm competência também para julgar aí as ações de habeas corpus. Ok? Tranquilo, isso aqui a gente já sabia. Veja bem agora a linha B. As câmaras criminais têm competência para julgar os conflitos de jurisdição entre os juízes criminais de primeiro grau, assim como os conflitos de atribuições entre os juízes criminais de primeiro grau e as autoridades administrativas municipais. A gente já aprendeu isso aqui, inclusive, e adota-se o mesmo raciocínio, né? Então, imagine que o juiz criminal da primeira vara está em conflito de competência com o juiz criminal da segunda vara. Ou seja, o juiz da primeira vara, o juiz criminal da primeira vara diz que a competência daquele processo é dele, o juiz criminal da segunda vara diz que a competência, na verdade, é da segunda vara. Ou então o contrário, o juiz criminal da primeira vara diz que a competência é da segunda vara e o juiz criminal da segunda vara diz que, na verdade, a competência é da primeira vara. Existe um conflito de competências aí. Quem vai resolver esse conflito? A Câmara Criminal. Os 4 desembargadores vão se reunir em uma sessão e vão dizer, na verdade, a competência é da primeira vara. Ou então, na verdade, a competência é da segunda vara. Vão resolver o problema. Tá beleza? Lembre-se, quando for juiz com juiz, conflito entre juiz e juiz, competência das câmaras isoladas, né? Se for juiz civil com juiz civil, o juiz da câmara civil vai resolver o conflito. Se for juiz criminal em conflito com juiz criminal, o juiz da câmara criminal vai resolver os desembargadores da Câmara Criminal resolverão o conflito. Agora, e se for um conflito entre a Câmara Civil e contra a primeira Câmara Civil e a segunda Câmara Civil? Aí a competência para resolver o conflito será das Câmaras Reunidas. Se for um conflito entre a Câmara Criminal e outra Câmara Criminal, as Câmaras Reunidas resolverão esse conflito. Agora, e se for um conflito de competências entre a primeira Câmara Civil e as Câmaras Reunidas? Ou então entre a primeira Câmara Criminal e as Câmaras Reunidas? Aí não, aí quem resolve o conflito é o Tribunal Pleno. Beleza? Ok? É como se existisse uma hierarquia entre um e outro órgão julgador. E a gente já sabia disso, né? Beleza. Então lembre-se bem, conflitos de jurisdição entre juiz criminal e juiz criminal, quem resolve é a Câmara Criminal. Conflito de jurisdição entre um juiz criminal e uma autoridade administrativa, sei lá, o Detran, qualquer autoridade administrativa, quem resolve também é a Câmara Criminal. Beleza?
Ok. Vamos para a linha C do inciso 2. Compete às câmaras criminais julgar os embargos de declaração. Então, se uma câmara criminal profere um acórdão, um julgamento, e nesse acórdão tem contradição, obscuridade, erro material ou omissão, a parte interessada poderá ingressar com um recurso, poderá interpor um recurso chamado embargo de declaração. Quem vai julgar o embargo de declaração será a própria Câmara Criminal. Ok? Beleza. A linha D. Compete às câmaras criminais julgar as reclamações opostas à falta do recurso específico. Beleza. Se não tiver nenhum recurso, é possível ingressar com a ação chamada reclamação constitucional, e aí quem vai julgar essa reclamação constitucional será a Câmara Criminal, desde que a reclamação constitucional tenha por objeto uma decisão da própria Câmara Criminal. Ou seja, uma decisão da Câmara Criminal não está sendo cumprida, é possível ingressar com a ação chamada reclamação, e quem julgará essa reclamação será a Câmara Criminal. A Câmara Civil também tem essa competência, desde que seja da matéria de processo da competência da Câmara Civil. A gente já aprendeu tudo isso. Tranquilo, então. Vamos para a linha E de elefante. Compete às câmaras criminais julgar as reclamações interpostas contra a aplicação das penalidades previstas no 801 e 802 do CPP. Não precisa nem você saber o que está escrito no 801 e 802 do CPP, basta você saber que essa reclamação será julgada pela Câmara Criminal quando se tratar de matéria criminal, de processo da competência da Câmara Criminal. Tranquilo? Na verdade, é como se fosse uma repetição da linha D. Vamos para a linha F. Compete às câmaras criminais julgar os agravos de despachos proferidos nos feitos de sua competência pelo presidente ou pelo relator. A gente já aprendeu isso, lembra que a gente falou lá na Câmara Civil? Né, que é possível que um dos 4 desembargadores da Câmara profira uma decisão chamada decisão monocrática de relator ou decisão unipessoal de relator, porque é só ele que assinou. Contra essa decisão é cabível um recurso chamado recurso de agravo. E esse agravo serve para que aquela decisão seja tomada não só por um desembargador, mas pelos 4 desembargadores das câmaras. E aí a Câmara vai julgar esse agravo. Beleza? Simples assim, a gente já até falou sobre isso. Ok? Tranquilo. Então, esse agravo aí, a Câmara Criminal. Então, se o relator que proferir a decisão monocrática for da Câmara Criminal, cabe agravo contra essa decisão monocrática e o agravo será julgado pela Câmara Criminal, óbvio. Tá? Bem óbvio isso. Vamos para o inciso 3. Compete às câmaras criminais deliberar sobre o indeferimento liminar de habeas corpus na hipótese do artigo 663 do CPP em causas de sua competência. Tranquilo, isso aqui não precisa a gente fazer aqui um aprofundamento do artigo 663 do CPP, não, tá? A aula aqui é sobre a Lei Complementar 17, não precisa ser feito esse aprofundamento para a gente saber o que está escrito no artigo 663 do CPP. Não é necessário saber isso, tá? Basta você saber que a Câmara Criminal tem competência para deliberar, decidir sobre o indeferimento liminar de habeas corpus. É mais ou menos assim, ó. A pessoa ingressa com um habeas corpus e aí o juiz diz que aquele habeas corpus não poderia ser ingressado, não poderia ser proposto e indefere liminarmente o habeas corpus, mandando arquivar o habeas corpus. Contra essa decisão, é possível ingressar com um pedido na Câmara Criminal para a Câmara Criminal dizer se realmente era para ser arquivado aquele habeas corpus ou não, tá? É mais somente isso que você precisa saber nesse momento. Inciso 4.
compete às câmaras criminais determinar a realização do exame previsto no artigo 777 do CPP. Isso aqui é um exame relacionado à periculosidade, mas também não precisa a gente já aprofundar nesse artigo 777 do CPP. Ok? Então, assim, as informações relevantes que você precisava saber sobre o artigo 65 foram aqui mencionadas neste bloco. Vou finalizar os comentários neste momento. Daqui a pouco eu volto para trazer mais comentários sobre outros artigos da Lei Complementar 17. Até logo.